Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho do Reino. Entendes tu o que lês? Eu me chamo Paulo Davi e você está no meu canal, onde nós lemos e comentamos as Escrituras. Estamos hoje terminando o livro de Apocalipse e, como não poderia deixar de ser, o último assunto é a igreja, né? Nós que vimos que lá no livro de Apocalipse tudo começa, né? Primeiramente com Jesus Cristo se revelando, depois endereçando esse livro às 7 igrejas da Ásia, que é uma visão profética da igreja até a volta do Senhor. Então, tudo que foi escrito no Apocalipse foi endereçado à igreja. A igreja é o centro desse livro, e é por isso que esse livro termina também falando sobre a igreja, né? Aquela igreja vitoriosa, né? Aquela igreja vencedora, aquelas duas testemunhas que aparecem na carta às 7 igrejas, né? A igreja de Esmirna, né? E a igreja de Filadélfia. Essas duas igrejas, né? Primeiro a igreja perseguida e depois a igreja dos últimos dias. E nós vemos em outros momentos, né, essa visão da igreja verdadeira de Jesus Cristo, a igreja dele, porque nós vimos que o livro mostra, na própria carta às 7 igrejas, a apostasia, né? Ali na Jezabel, a falsa igreja que no final vai acabar se unindo aos poderes desse mundo e formando o que a gente entende ser a besta que emergiu da terra. Muito bem, vamos começar aqui no capítulo 21, do verso 9. Vamos ler. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheia das últimas 7 pragas, veio e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro, que é uma figura da igreja, né? Então o Espírito de Deus me dominou. Presta bem atenção que isso aqui é muito importante. Venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa de Cristo. Aqui no título da maioria das Bíblias fala da Nova Jerusalém. E numa visão clara, né, que a Nova Jerusalém é a igreja de Jesus Cristo. Então o Espírito me dominou e o anjo me levou para uma montanha grande e muito alta. Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa que descia do céu e vinha de Deus, brilhando como a glória de Deus. A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, clara como o cristal. Ela era cercada por uma muralha muito alta e grande, com 12 portões, guardados por 12 anjos. Nos portões estavam escritos os nomes das 12 tribos do povo de Israel. Havia 3 portões de cada lado, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a leste e 3 a oeste. Bom, aqui nós temos muita coisa, né? Que se nós fôssemos parar para falar sobre esse cristal, né? Que ela brilha como uma pedra de jaspe, como cristal, né? Ou seja, a transparência. Ele viu algo que era brilhante e como um vidro transparente. Interessante, né? Ela tem 12 portões, 3 em cada lado. Ela é uma cidade quadrangular, né? E cada portão desse, cada muro desse, esse muro alto, que tem 12 portões, tem o nome das 12 tribos de Israel, né? Por isso Jesus veio, né, para o seu povo, o povo de Israel, o povo da promessa, esse povo que vem desde o Velho Testamento, né? A partir de Abraão, esse povo que se formou, que recebeu, né, as profecias, as promessas,
e que quando Jesus veio, né, a primeira igreja, a igreja, quando ela nasceu, ela era formada por esse remanescente de Israel. Isso é muito importante para que a gente não se confunda, né? Porque nós sabemos que existe uma interpretação que surgiu no meio do cristianismo, que a igreja é uma coisa, Israel é outra, né? Então existe um ensino aí muito crido por parte dos religiosos evangélicos fundamentalistas, né? Que a igreja é uma coisa, Israel é outra, e que Jesus vai voltar secretamente, vai arrebatar a igreja, e vai haver uma grande tribulação ali contra o povo de Israel, e aí eles vão se converter nessa época, mas isso não tem fundamento bíblico, né? Não há fundamento para isso. Por quê? Porque quando Jesus veio, ele veio para o povo de Israel. Ele pregou para o povo de Israel. Ele muitas vezes falou que ele veio para os seus. João fala sobre isso, né? E é óbvio que a Bíblia é muito clara que a maior parte rejeitou Jesus. Mas muitos judeus se converteram. Os apóstolos eram judeus. A igreja inicialmente era composta por judeus. Havia inclusive muitos sacerdotes que se converteram a Jesus Cristo. Havia muitos fariseus que se converteram. O próprio apóstolo Paulo, né, que vai se tornar um grande apóstolo, ele é judeu, ele é fariseu convertido. Então, naquele momento, né, que esse primeiro momento da igreja, ela é uma igreja judaica. Não é à toa que aparece aqui que essa cidade que desce do céu, que é a igreja de Jesus Cristo, que é chamada de Nova Jerusalém, que lá no livro de Gálatas é uma referência à igreja, aqueles que creram, né? Mostrando que a Jerusalém terrena, essa que existe até hoje, né? E que vem nesse movimento sionista de retorno à Palestina, e essa ideia que o cristianismo fundamentalista, principalmente dos Estados Unidos, dando esse apoio político, né, a esse Estado de Israel hoje, numa crença de que eles precisam apoiar o Estado de Israel, inclusive eles precisam favorecer Israel para que ele retome, né, o território original dos tempos bíblicos. E aí quando Jesus vier e arrebatar a igreja, que eles acreditam que é uma coisa diferente, aí sim vai começar de novo o evangelho ser pregado aos judeus, e os judeus vão se converter debaixo de uma grande tribulação. Todo mundo já ouviu essa história, e que não tem nenhum fundamento. Por quê? Porque Jesus veio para o povo judeu, ele pregou na cidade, ele nem saiu dessa região, né? Foram os apóstolos que mais tarde começaram a ir por todo mundo, e esse ir por todo mundo começou lá com aquele povo. É claro que isso não impede, né, de que talvez a pregação termine lá, você entende? Mas nada a ver com esse negócio de dois povos. Deus só tem um povo. A Nova Jerusalém é a igreja de Jesus Cristo, a noiva, né? Com esse privilégio de ter começado, né, as portas abertas para o povo judeu. E ainda está até hoje. Não se fechou a porta. Muito pelo contrário. O que aconteceu foi que o endurecimento, né, da grande parte de Israel abriu a porta para os gentios, né? E hoje é tudo, o evangelho é pregado a todas as nações, inclusive aos judeus, e nada impede deles converterem a Cristo ainda, e muitos têm se convertido, mas não existe nada disso, de dois povos e de alguma obra especial no fim do tempo aos judeus. Isso não tem nenhum fundamento no Novo Testamento. Vamos seguindo, né? Nos portões estava escrito o nome das 12 tribos do povo de Israel.
Havia 3 portões de cada lado, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a leste e 3 a oeste. A muralha da cidade estava construída sobre 12 rochas, nas quais estavam escritos o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Tão interessante, né? Essa muralha dessa cidade que João viu, ela tem 12 portas, que são as 12 tribos de Israel, mas o fundamento dessa muralha são os 12 apóstolos do Cordeiro, né? Isso mostrando, né, essa relação da igreja que nasceu no meio dos judeus, né, dos judeus que creram, a grande maioria dos judeus pobres, judeus simples, né, não aquela cúpula, né, a elite de Israel, mas aqueles a qual Jesus foi, né, os rejeitados, os excluídos, mas também converteram gente da elite, né? Muitos se converteram também, mas grande parte, por influência da própria liderança de Israel, não creram, e muitos não creem até hoje, né? O anjo que falou comigo levava consigo uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a muralha. A cidade era quadrada, pois o seu comprimento era igual à sua largura. O anjo mediu a cidade com a vara de ouro e viu que media 2.200 quilômetros. O seu comprimento, largura e altura eram iguais, né? Aqui nessa tradução, porque eu estou usando a tradução da linguagem de hoje, né? Na tradução, né, do João Ferreira de Almeida, essa passagem, né, e seria interessante a gente ler, aqui diz, né, Apocalipse 21, essa parte, do lado, deixa eu pegar aqui, perdão, a cidade era quadrangular, o seu comprimento era igual à sua largura, mediu a cidade com a cana e tinha 12.000 estádios. Aqui é a medida que eles usavam lá, 12.000 estádios, né? Eu acho mais interessante a gente citar isso aqui, porque novamente 12 aparece, né? 1.000 que representa a grandeza, e aqui nós temos 12.000 estádios de cada lado, né? Aquele que falava comigo tinha uma cana, já lemos, ele mediu o seu muro, era de 144 côvados. 144 côvados. Se lembra o que para você? 144 mil. Aqueles escolhidos, né, os eleitos de Deus. 144 mil, aquela grande multidão. Sim, grande parte vem do povo judeu que se converteu, né, desde de que Jesus veio, né, primeiramente os judeus, e depois a gente de toda língua, povo e nação. 144 mil, né? Aparece de novo. O muro era construído de jaspe, também, aquela mesma visão do cristal transparente, e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Então a cidade é de ouro, mas é um ouro transparente. Não sei se conseguimos vislumbrar isso, né? Vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisopraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista, né? A combinação dessas pedras dá aquela visão de algo que é ao mesmo tempo transparente, mas brilhante, algo de um brilho intenso. E essas pedras preciosas, que é uma visão, né, a grosso modo,
de como Deus vê o seu povo como pedras preciosas, né? Pedras preciosas para Deus, porque nós estamos falando aqui de pessoas, né? Não de uma cidade, tanto numa visão que muitos têm de cidade, de ruas, prédios, mas tudo que está aqui sendo falado de uma cidade representa vidas, pessoas, né? A igreja é a cidade, a Nova Jerusalém, e essa cidade são pessoas, né? Pessoas unidas umas às outras em torno de Cristo. É muito importante isso, porque nós temos, né, muitas vezes uma visão, aquela visão romana de igreja, né, de uma instituição com templo, com doutrinas, regras, uma teologia específica, né? Isso fragmentado no mundo inteiro, né? Onde cada um acha que a sua igreja é a que é a mais certa, mas não tem nada a ver com instituições, nem prédios, templos, nem organizações. Nós estamos falando daqueles que se converteram. Isso é a igreja de Jesus Cristo, o povo de Deus, pessoas que nasceram de novo em Cristo, pessoas que vivem nesse mundo, pessoas que vivem nas cidades, né, como a gente encontra no Novo Testamento, a igreja que se reúne em Corinto, a igreja que se reúne na casa de fulano de tal, a igreja que está em Éfeso. Sempre a igreja é falada como aquelas pessoas que estão em algum lugar, aquelas pessoas que se reúnem em nome de Jesus. Isso é a igreja. E é isso que João está vendo aqui, né? Na forma dessa cidade, onde cada um é visto como uma pedra preciosa. Vamos continuar. 21. As 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma só pérola. A praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então não há templo. Isso é tão importante, né? Que nós que conhecemos o Velho Testamento, sabe que um dos passos para o declínio, para a apostasia de Israel, foi a construção daquele templo, né? Um templo que tornaria mais na frente lugar de idolatria. Um templo como os povos que adoravam os ídolos tinham. E é óbvio que Deus não cabe num templo, né? Que Deus está onde Deus está sempre. Jesus diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Jesus disse para a mulher samaritana que não era nem no templo, nem no monte, mas que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, né? E não há templo na Nova Jerusalém, não há templo na igreja de Jesus Cristo. Esse é um ponto que para mim é tão claro, não há templos na igreja de Jesus Cristo. Quem tem templos são as religiões idólatras, né? São as religiões que transformaram Jesus, transformaram Deus em ídolos. E tudo mais que eles transformam, seus líderes e seus heróis, há uma tendência à idolatria e não adorar a Deus em espírito e verdade. Então, a igreja de Jesus Cristo, a verdadeira igreja de Jesus Cristo, não adora em templos. Isso é claro aqui para nós. 23. A cidade não necessita nem de sol nem de lua para que nela resplandeça, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ou seja, Deus se manifesta em Jesus Cristo. Jesus é o que nós podemos ver de Deus. Ele é a manifestação da glória de Deus. Verso 24. As nações andarão à sua luz. Olha o tanto que é interessante. As nações andarão à luz da igreja, da verdadeira igreja de Jesus. Andarão à sua luz, que é Jesus Cristo, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Isso numa visão, porque naquele tempo a igreja estava sendo perseguida, né, pelo Império Romano. Mas haveria um dia, né,
que as nações, os reis da terra, trariam à igreja a sua glória e a sua honra. As suas portas não se fecharão de dia e noite, ali não haverá. As suas portas não se fecharão de dia e noite ali não haverá. E a ela trarão a glória e a honra das nações, que são as pessoas, né? Ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações. A riqueza das nações são as pessoas que vivem nas nações, né? Não há essa visão de nação como um país, com fronteira, com um exército, com um governo humano. Não. A honra das nações, a riqueza das nações são as pessoas. O evangelho foi para as pessoas. Essa ideia de nações evangélicas ou nações cristãs, isso faz parte da apostasia. Se você vê nações como pessoas, sim, mas se você vê nações como governo, como países, como poderes, né, desse mundo, isso não existe, né? Isso é engano. E não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira. Nessa minha Bíblia aqui, verso 27... diz assim: porém nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas, ou que cometa mentiras. Né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há lugar para mentira na igreja, não há lugar para hipocrisia. Então na cidade, somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, a qual pertence ao Cordeiro, entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, a qual pertence ao Cordeiro. O anjo também me mostrou o rio de água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. É preciso a gente entender que quando fala do trono de Deus e do Cordeiro, a gente já viu isso no Apocalipse, aquele trono que é um trono só, onde Deus está, quem aparece, que pode ser visto, é o Cordeiro. Deus está em Cristo. Deus está no homem Jesus Cristo. Por isso ele é chamado de Cordeiro. Deus se torna homem em Cristo. E lá nós vamos ver aquele grande trono de glória. E é sentado no trono Jesus Cristo. Deus nele. Porque é assim que Deus se manifesta. Jesus é o verdadeiro templo de Deus, né? O homem Jesus é o verdadeiro templo de Deus, assim como a igreja também, né? O templo são as pessoas, né? A Bíblia diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, ou seja, Deus mora em pessoas, né? E isso ele faz através do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo glorificado, o Espírito daquele homem glorificado. Porque Deus, ao se tornar homem, a encarnação, né? E depois no batismo, o Espírito de Deus desce sobre Jesus. Por isso que a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, né? Jesus saiu do Pai, mas o Pai, ele mora plenamente em Jesus, desde a sua glorificação. E é isso que nós vamos ver lá, né? Na vida eterna. Nós vamos ver a Deus, né? Em Cristo. É por isso que Jesus é a lâmpada da luz que brilha nessa cidade, né? Então ele viu esse rio da água da vida, que Jesus fala lá em João também, né? Brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, né? Que dá 12 frutos por ano, isso é, uma por mês, e as suas folhas servem para curar as nações, né? A cura das nações. O evangelho é a cura das nações. O evangelho de perdão, de misericórdia, de amor, de acolhimento. O evangelho que alcança os pobres desse mundo, os excluídos, os marginalizados. É isso que cura as nações.
É isso até hoje que vai curar as nações. Quando as nações deixarem de fazer guerra, quando não haverá mais guerra, quando as nações deixarem de acumular riquezas materiais, o dinheiro que a ferrugem corrói, que a traça, que o ladrão rouba, mas quando as nações virem que as pessoas são a sua riqueza, e isso vai curar definitivamente para sempre as nações. Isso é incrível. Isso já começou com Cristo, já começou com a igreja na terra. A igreja vencedora, as duas testemunhas, né? A igreja perseguida e a igreja vitoriosa no tempo do fim. A igreja que não tem templo, a igreja que reúne em casas, a igreja que reúne 2 ou 3, a igreja que não tem placa, a igreja que não tem nome, a não ser o nome de Cristo, a igreja que não anda com os reis e poderosos, mas a igreja que leva essas folhas da árvore da vida para curar as nações, né? Para salvar vidas, para alcançar, para acolher. A igreja também que tem aquela voz profética aos reis desse mundo, para que eles entendam o que é a riqueza das nações, que são as pessoas. Essa é a verdadeira riqueza. Não a riqueza do mundo capitalista, acumulação de capital, domínio de mercados, né? Domínio de territórios. Isso não tem nada a ver com a verdadeira riqueza das nações. A verdadeira riqueza do Brasil são os brasileiros. A verdadeira riqueza dos Estados Unidos são as pessoas que vivem lá dentro, que escolheram aquele país para viver. Né? Sempre foi assim, sempre Jesus, e no ensino do Evangelho, as pessoas são o alvo do amor de Deus. Continuando. E não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade. É um trono só, não é os tronos de Deus e do Cordeiro, o trono de Deus e do Cordeiro. Estará na cidade, e os seus servos o adorarão. Verão o seu rosto, e na testa terão escrito o nome de Deus. O único nome escrito na mente, na fronte, é o nome de Deus. Numa referência àquela marca da besta, né? Que tem outro nome. Isso mostra que o povo de Deus, a igreja de Deus, só tem um nome, o nome de Jesus Cristo, que é o nome de Deus revelado, né? Deus que foi conhecido como o Senhor, Todo-Poderoso e tantos nomes, né? O Deus que não quis dizer o seu nome a Moisés e disse: eu sou o que sou. Ele finalmente revela o nome dele, né? Jesus Cristo Salvador. E Jesus fala isso no livro de João: revelei a eles o teu nome, né? E ali sim nós conhecemos plenamente o Deus que é Pai, o Deus que é amor, o Deus que é misericórdia, o Deus que perdoa, o Deus que salva. O nome Jesus significa Salvador. Ele é Senhor, mas Ele é o Senhor Jesus Cristo, que é aquele que saiu do Pai, o Senhor, né, que veio para nos salvar e que nos unge com o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome revelado de Deus e esse é o único nome que está na mente e nos corações dos verdadeiros cristãos, da noiva do Cordeiro, da igreja que desceu do céu. Essa igreja que hoje anda na terra, né? Que essa igreja que foi perseguida, essa igreja que é pobre, essa igreja que é fraca, essa igreja que não se parece com nada desse mundo, que não tem estampado nomes de homens, nem nomes de denominações religiosas, mas que está espalhada em toda a terra. Essa igreja, ela só tem um nome na sua mente e no seu coração, que é Jesus Cristo. Ali não haverá mais noite, não precisará nem da luz de candelabros, nem na luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Então o anjo me disse: essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Presta atenção. O Senhor Deus, que dá o seu Espírito aos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que precisam acontecer logo. Escutem, diz Jesus, eu venho logo. Felizes os que obedecem às palavras proféticas desse livro. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas, e quando acabei de ouvir e ver, caí de joelho aos pés do anjo que me mostrou
essas coisas e ia adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas e todas as pessoas que obedecem às palavras desse livro. Adore a Deus. E o anjo continuou, não faça segredo das palavras proféticas desse livro, pois o tempo de acontecer essas coisas está perto. Quem é mau, que continue a fazer o mal. E quem é imundo, que continue a ser imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem. E quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. Escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus é o único Deus, o princípio e fim, o Alfa e o Ômega. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Mas fora da cidade, presta bem atenção, estão os que cometem pecados nojentos, abominações, né? Os feiticeiros, os que oram para amaldiçoar, né? Aqueles que têm só maldição, obras de feitiçaria. Os imorais, os assassinos, os que adoram ídolos, os que gostam de mentir por palavras e ações. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Deixa eu ler aqui nessa tradução, verso 16. Olha só. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Mais uma vez, Jesus continua dizendo, foi a igreja que eu escrevi. O Espírito e a noiva dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Eu advirto a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus lhes acrescentará as pragas que estão escritas nesse livro. Se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus lhe tirará na sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor seja com todos. Amém. Que Deus nos abençoe. Assim encerramos essa leitura e comentário de Apocalipse. Domingo que vem começaremos o livro de Hebreus. Aí você vai entender melhor essa relação das questões do povo judeu e da igreja de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.